SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Bem-vindos todos à nossa programação da TV Santa Maria, o telejornal SM Agora. Avançamos muito nos últimos anos, a tecnologia nos faz parecer que já estamos num outro mundo, mas junto com ela há toda uma exigência para a regulação das relações profissionais. Estamos também num novo mundo de novas regulações formais, sob o ponto de vista de garantias de direitos legais. Para conversar sobre isso, estamos com o Dr. Rômulo Vargas. Satisfação tê-lo aqui conosco, obrigado por atender ao convite, seja bem-vindo. Muito obrigado, André, é um prazer, grato pela oportunidade de poder vir aqui compartilhar com nossos telespectadores aqui experiências e recomendações e também sobre essas novas questões, né, emergentes na nossa sociedade. Então, grato pelo convite. E não afeta apenas grandes empresas, grandes corporações, senão também o médio e o pequeno. Até mesmo aquele, como o senhor estava trazendo uma informação outro dia na Rádio Mimbuí, aquele de até um quase informal que mantém uma relação com um vínculo que precisa já estar atento para essas transformações, essas mudanças. O que mudou tanto nessas regulações, doutor? Então, hoje em dia, o nosso país atravessou uma situação social, econômica, através da Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato, ela trouxe um novo enfoque, uma nova metodologia empresarial, uma nova forma de enxergar o mundo dos negócios, das relações comerciais. A partir daí, as empresas começaram a ter que atuar com conformidade. Foi quando surgiu o tão conhecido hoje compliance trabalhista, compliance empresarial, que é justamente a adequação às normas, a conformidade, em razão de que os mecanismos de controle, de repreensão das irregularidades são muito dinâmicos, muito atuantes dentro da nossa sociedade. Tem a impressão aí que as empresas estão colocando, através do compliance, que é uma sigla exterior, né, em inglês, eles estão trazendo um código de conduta que serve para regramento interno de todos os integrantes dessa empresa, essa corporação, exatamente, para com o mercado, com a relação externa. O significado da palavra compliance é justamente conformidade, né? Conformidade. Então, existem alguns estados do Brasil, como Rio de Janeiro, que exigem que a empresa possua um programa de compliance ativo para poder participar de processos licitatórios. Isso então já é uma realidade que está posta na nossa sociedade contemporânea e que as empresas já estão enxergando essa questão com outros olhos, né? E esse exemplo deve partir de cima para baixo dentro da empresa, que deve capacitá-la com profissionais qualificados no sentido de implementar políticas, pilares de conformidade para uma boa atuação no mercado econômico. Deixa eu ver aqui uma questão prática. Numa concessionária de automóveis, por exemplo, que trabalham com sistema de rede em todo o país, ela é uma concessionária, ela faz parte de uma grande fábrica, de uma montadora. Ela tem também um projeto, ela tem um vínculo de venda lá pela internet, quanto tem aqui na concessionária. Exatamente. E tanto quanto tem na concessionária o preço do automóvel, entre os vendedores também ele é regulado. Não pode um ter mais vantagem do que o outro, não é isso a regra de conduta? Exatamente, com certeza. Exatamente. O importante é que a empresa que terceiriza, que delega a questão da venda, da captação de clientes, por exemplo, que ela tenha um controle sobre as práticas que essas terceirizadas utilizam, né? Porque afinal de contas, em última instância, quem será responsabilizado por eventuais práticas irregulares é justamente a fornecedora principal. Bom, a Justiça do Trabalho sempre foi lotada de processos que demandavam muito tempo. A agilidade não só tem diminuído essas demandas, como tem tornado as empresas mais atentas nos cuidados internos nessas relações. Isso também tem a ver com o compliance? Sim, tem muito a ver. Nós chamamos isso do passivo trabalhista adormecido, passivo econômico adormecido da empresa, que muitas vezes a empresa não abre os olhos para essa realidade e vão se avolumando dívidas trabalhistas, e são dívidas que não se extinguem. Essas dívidas elas se transmitem em última instância para os sócios, né? Ela despersonaliza a pessoa jurídica e pode atingir o patrimônio dos sócios. Então, hoje em dia, existe essa nova ótica, essa nova atenção para as questões trabalhistas, porque os índices de correção dos valores devidos são muito severos. As ações, com o passar do tempo, elas vão se avolumando. Às vezes, uma coisa que começa muito pequena pode se tornar até mesmo impagável.
Nesse sentido, a informação parece ser a questão fundamental em todas essas relações. Se há uma mudança, uma transformação muito grande em curso, é necessário que o empresário esteja atento e chame uma assessoria para lhe ajudar a entender esse processo todo aí, para corresponder a essa conformidade legal, vamos dizer assim. Exatamente. Essa assessoria, ela funciona através de uma auditoria, que é você pegar uma lupa e analisar todos os seus mecanismos internos da organização. Ela funciona também através de uma consultoria, que são aconselhamentos diante de determinadas situações pontuais que acontecem no dia a dia da empresa, a fim de evitar uma futura demanda. Isso se reflete na forma, até assinatura de contratos, né? Exatamente. A gente sempre via celebridades assinando contratos específicos com direito de imagem. Hoje as empresas já adotam igual procedimento com assessoria jurídica, prevendo principalmente a confidencialidade, o rigor com a preservação dos dados da empresa, doutor. Com certeza. Agora, em agosto de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente em relação a essa questão da coleta de dados pessoais, dados sensíveis, dados dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus clientes, que requerem e demandam um cuidado muito especial, haja vista que essa nova legislação que já está em vigor possui sanções pecuniárias muito severas. Vejamos uma questão prática aqui, né, para o nosso telespectador. Há contratos, e acredito que a maioria deles, o senhor pode nos ajudar a compreender isso, que prevêem que mesmo findando a relação formal, permanece a relação perante a confidencialidade de dados que ele trabalhou com a empresa. Exatamente. Isso é uma nova realidade que pegou muita gente de surpresa, né? Muitos empresários de surpresa, e pode trazer algumas situações muito desagradáveis para aquela empresa que ainda não iniciou esse trabalho de tratamento dos dados que possui, dos dados que coleta. Então nós destacamos aqui uma atenção especial que tem que ser dada nessa questão dos dados, porque efetivamente nós todos sabemos que os dados hoje se constituem a maior riqueza econômica da sociedade moderna, né? O que as empresas têm, esse material que se tem, é considerado hoje de uma mensuração econômica incalculável, digamos assim. Um grande executivo, nesse sentido, nesta semana passada, anunciou a sua saída da Eletrobras. No outro dia, ele já foi anunciado para uma grande empresa. E o mercado reagiu, porque diz assim, para um pouquinho, ele tem um volume de informações que precisaria colocá-lo sob quarentena. Mas ele diz que assinou cláusulas fidedignas de preservação da informação. O que é isso, doutor? Com certeza. É porque, a bem da verdade, essa legislação, ela veda a comercialização de dados para fins econômicos. Existem algumas situações que esse trânsito de dados não tem penalidades. São situações, por exemplo, de investigações policiais, de trabalhos acadêmicos, né, questões de uso pessoal sem fins econômicos. Agora, a comercialização de dados para obter vantagem econômica, essa sim é vedada pela lei da LGPD. Bom, vou retomar a questão da relação trabalhista. Sempre se disse muito que o trabalhador tem muito mais direitos do que propriamente o empregador, que sempre se disse que se viu muito aquado em relação a tantos direitos, a tanto atendimento. Mas hoje essa sistematização de dados já traz aí formas de pagamentos como o Pix, que é uma revolução fantástica, né? Que a gente pensava que ia tirar o serviço do banco, mas está bancarizando cada vez mais o país, né? E também essa questão dos pagamentos que também são transacionados financeiramente, no sistema bancário, digo melhor. Com certeza. Nessa questão do Pix, é uma questão muito atual, né? Que começou a fazer parte da nossa vida. Então, nós recomendamos que a empresa que pretenda pagar a remuneração dos seus colaboradores através desse Pix, que não o obrigue a fazer, né? Porque para a pessoa fazer um Pix, ela precisa migrar para uma conta normal, isso demanda taxas, mas se o colaborador concordar em receber por essa modalidade, o que nós recomendamos é que a empresa faça um termo de aceite expresso, né? Um termo de consentimento, nele constando a chave Pix que o colaborador pretende receber a sua remuneração e que armazene esse documento para evitar futuras demandas. Agora, a imposição da criação do Pix para o pagamento da remuneração, não recomendamos, embora não exista uma regulamentação específica a respeito dessa matéria. Tudo muito novo ainda, né? Exato, tudo muito recente. E aí fica ainda a deveres
os comprovantes seriam esses? Exato. Comprovação, né? Exatamente. Comprovação Não, e registro, seria isso? Tudo que é de livre consenso não há problema algum, né? Agora, a imposição, né? O patrão usar do poder patronal dele para obrigar o colaborador a fazer uma chave Pix, eu acredito que não seja uma conduta mais aconselhável nesse caso, né? Muito bem, vocês estão acompanhando a nossa entrevista aqui com o Dr. Rômulo Vargas e eu gostaria agora que ele falasse sobre o seu trabalho. Estão percebendo que geralmente quando nós falamos aqui no programa com advogados, a gente está falando sobre questões em curso, processos que já estão transitando em julgado, como se diz, né? E aqui o doutor está falando sobre um viés de prevenção. E esse é um novo enfoque, me parece, do setor empresarial. Trabalhar com essa assessoria, com essa consultoria, como o senhor mencionou. Como é que é rever a assessoria empresarial nessa visão moderna que o senhor conseguiu entrar no mercado, doutor? Exatamente. Então, o nosso trabalho primordialmente é acompanhar as mudanças sociais, né? A nossa sociedade hoje ela é muito dinâmica. E essas mudanças na nossa vida atingem o nosso cotidiano profissional principalmente. Hoje nós temos, por exemplo, o mecanismo do WhatsApp, né? Sim. Que é muito utilizado nas relações profissionais, nos grupos que a empresa forma para a troca de informações, para o envio de documentos. Então existem diversas recomendações que nós temos prontas também com esse enfoque. Destacamos aqui um julgado que foi prolatado na semana passada, em que uma colaboradora foi indenizada por danos morais, porque no grupo do WhatsApp o seu chefe cobrava tempo determinado para ela usar o sanitário, né? Que expunha alguns colaboradores no grupo que não tinham atingido as suas metas, que mandavam tarefas, orientações após o horário de trabalho, né, finais de semana. Então são alguns detalhezinhos que a gente procura pontuar, né? Tivemos também um julgado de uma empresa que exigia uma ficha de antecedentes criminais para o preenchimento de um cargo de auxiliar de produção. A empresa também foi condenada a indenizar porque entendeu que esse documento não era um documento necessário para o desempenho daquela função. Foi uma exigência exagerada, exacerbada, que feriu o direito da intimidade do trabalhador, um direito personalíssimo que é tutelado pela Constituição Federal e condenou a empresa a pagar o dano moral. Então são questões pontuais, né, que estão sempre presentes e que demandam uma assessoria, uma auditoria, tanto na parte jurídica quanto na parte empresarial, na parte de gestão, na parte contábil, né, a fim de evitar demandas judiciais e condenações. Eu tenho a impressão, ouvindo a sua exposição, que chega agora no setor empresarial aquilo que já chegou na imprensa de uma maneira muito até impositiva por vezes. Ou seja, o cuidado com a imagem das pessoas com quem nós trabalhamos. E olha que o nosso métier, o nosso filão, o nosso trabalho é trabalhar com exposição de pessoas, né? Com visibilidade de pessoas. Com certeza. E o que se faz com isso é que se tem que ter, ou seja, essa relação é que vai ter que ser cada vez mais cuidada, doutor, mais com mediada certeza. pelo legal. Exatamente. Nesse sentido também, nós tivemos aqui uma empresa que foi condenada porque usou uma imagem no colaborador, uma empresa de vigilância que utilizou a imagem do colaborador em campanhas publicitárias após o término do vínculo de emprego. Entendeu? O Tribunal Regional do Trabalho entendeu que aquilo seria uma conduta abusiva, porque a empresa, embora possuísse um documento que autorizasse, utilizou a imagem dele após o término do vínculo. E esse documento, mesmo que ela possua, ele não pode ser por tempo indeterminado. Então, quando a empresa pretende utilizar a imagem de um colaborador para fazer uma campanha publicitária, se recomenda que seja feito um termo com data inicial, data final, quais tipos de ferramentas publicitárias será utilizada a imagem do seu colaborador e que após o término seja restabelecida a ele todas as questões, né, que dizem respeito a essa publicidade. Muito bem, olha só, vou aproveitar o tempo ainda aqui, o empresário seguramente vai dizer assim, mas eu não tenho tempo para acompanhar tudo isso que está acontecendo. Seguramente ele vai dizer, tem que cuidar dos negócios. E aí, né? Porque são muitas mudanças. Por exemplo, eu vi outro dia, o senhor está comentando que está em tramitação na Câmara, já a nível de comissões quase em decisão, um encurtamento daquele prazo que é de recurso, né? De 3 meses, que é habitualmente em 5 anos, em alguns casos agora para 3 meses, nesse período pandêmico aí, né? Exatamente, para microempresas, né? Empresas de pequeno porte, que são responsáveis por 52% dos postos de trabalho no nosso país. 52%? Existe um projeto, com certeza. Existe um projeto de lei que determina que o colaborador, ao
saber de uma irregularidade, do não cumprimento de algum dever patronal, tem o prazo de 3 meses para reclamá-lo, sob pena do perdão tácito. É claro que isso ainda terá muitos desdobramentos, muitos ajustes, mas já é uma iniciativa, assim como a reforma trabalhista de 2017, de evitar passivos trabalhistas em empresas de pequeno porte. Né? Porque muitas vezes esse passivo silencioso, ao final dos 5 anos, se torna uma dívida que a microempresa não tem condições de pagar, ela vai ter que acabar encerrando as suas atividades e isso para a economia efetivamente traz um prejuízo muito grande. Encerra as atividades, mas permanece a dívida, não é isso? Sempre. Sempre, né? Sempre. O CPF ou o CNPJ, o vínculo ao CNPJ está ali. Exatamente. Permanente, né? Exatamente. Impressionante isso. Doutor, quero agradecer colocando aí o seu escritório à disposição na Avenida Independência, né? A Avenida Presidente Vargas é o escritório de assessoria empresarial, né? RV Assessoria Empresarial, na Avenida Presidente Vargas, número 1880, loja 101. Ali próximo a Duque de Caxias. Próximo ao Duque de Caxias, exatamente. Duque de Caxias, ou mais precisamente entre a Duque de Caxias e a Serafim Valor. Exatamente. Perfeito, ótimo, excelente. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, principalmente nessa... Não, queria agradecer essa oportunidade, dizer que estamos, né, é um prazer vir aqui trazer esclarecimentos, né? É necessário que o empresário passe a dar esse novo enfoque na sua atividade. Isso aí. Né? E nós estamos aí para contribuir. Exatamente, esse é o nosso objetivo, de trazer sempre essa necessária contribuição, essas mudanças velozes e a necessidade de aconselhamento profissional para fazer parte das melhores decisões. Acompanhe a nossa programação, curta lá no YouTube, no Facebook, TV Santa Maria, canal 19. Telejornal Santa Maria Agora agradece. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.